bom dia. Ô, Rony, você sabe que eu já fui locutora esportiva, mas você daria um bom também, né? Mesmo, provou que fala rápido. Mandou né? bem. Bom dia pra você, Rony. Bom dia pra vocês que estão aqui ligados. Agora eu não vou te contar. Saída pela direita. Vamos ver o que o chefe, o Leandro Polak vai fazer hoje. Que carne bonita é essa, chefe? Maravilhosa, né? Então, a gente vai fazer um filé poavre hoje. É um filé com aquela pimentinha verde, com molhinho, fica muito bom. É uma delícia! E ainda tem uma sobremesa, uma saladinha, um purezinho já acompanha muito bem, né, Muito bem, Lê? ótimo. Tá bom, daqui a pouco eu venho aí. Hoje temos também a participação do pediatra Paulo Teles aqui no programa. Doutor, nessa época do ano, o que mais preocupa um médico pediatra? Nós vamos fazer um plantão. Você pode ligar agora, vai aparecer aí o zap da Clau, você pode mandar a sua mensagem por escrito ou com o celular. Dá tempo ainda, tá? Com o celular deitado. Oi, Clau, tal, eu sou fulana, quero saber tal coisa do doutor. Mas o pediatra se preocupa com o que nessa época do ano? Lota o consultório do quê? Bom dia, Clau. Bom dia. Lota o consultório de criança com problema respiratório. São bronquiolites, resfriado, gripe. Então tá todo mundo tossindo nessa época do ano. Mande as perguntas pra cá pra gente poder ajudar vocês. É isso daí, vamos ajudar todas as mamães aqui. Fefon, 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 teve goleada? Teve goleada, o Flamengo, deitou e rolou, fez 8 gols, o que não acontecia há 28 anos. Corinthians sem técnico, Abel Ferreira falando do futuro. E atenção, hein? Corinthians está devendo para uma empresa, daqui a pouquinho eu vou contar qual. Ai, fora as marmitas? Fora as marmitas, e olha que é grana, hein? Tá devendo grana o Ô, Corinthians. Timão, se preocupa não. É só ele? Cadê os outros? Os outros também estão Tem devendo. muita gente devendo. A gente fala sobre isso e os gols da rodada após o intervalo. E estamos de volta ao vivo. Oi, berinjela, almoçou já, né? Olha, gente, se tem cabimento, se é horário de almoço, para alguns é. Abre a imagem aqui para mostrar ele. Passou. Tá passando, só tem um rabo agora. Ele tá dando uma voltinha após o almoço, né, Fefão? Tá comendo cedo esse cachorro. Então, e não tá cumprindo o contrato. Não tá mesmo. E olha que ele não tem multa rescisória, ele que tome cuidado, hein? Ele que tome cuidado, porque pode ser mandado embora sem nada. Claro, não é técnico. Não é técnico de futebol. Berinjela é uma figura, viu? Agora ele vem, eu mostro o celular, mas ele quer almoçar às 10h30. Aí ele come e vaza, né? Só vem aqui dar um bom dia, come e vaza. Gente, vamos mudar a nossa tela aqui que eu quero falar com o Murilo Rincon, do Departamento de Jornalismo, porque um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta quinta-feira uma comunidade na região da Penha, zona leste, aqui de São Paulo. E o Murilo aí já algumas imagens, tem essa e outras informações no início dessa manhã, direto do Departamento de Jornalismo da Rede TV. Bom dia, Murilo. Que triste, hein? Pois é, Claudete. Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui com a gente no Vou Te Contar. Foram 2 incêndios. Esse aí que você comentou com a gente na zona oeste, na zona leste, teve um na zona oeste também, num posto de combustíveis. E a gente começa falando sobre ele, ó. 2 incêndios foram registrados na madrugada desta quinta-feira aqui em São Paulo. O primeiro deles, de menor proporção, aconteceu em um posto de gasolina na zona oeste. As chamas começaram quando um caminhão-tanque abastecia o reservatório do estabelecimento. Houve um vazamento aí do líquido e o líquido acabou se espalhando, pelo local. O motorista retirou o caminhão de dentro do posto e deixou na rua. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ali na região ficou bastante impactado. Já o segundo e muito mais grave, como você falou aí, adiantou pra gente no início da entrada, atingiu a comunidade do Pau Queimado, na zona leste da capital. Ao menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender a essa ocorrência. Ao longo da madrugada, moradores também da região ali do local também tentaram ajudar usando baldes e mangueiras. De acordo com os moradores, um acidente com uma vela teria começado o incêndio. O fogo se alastrou e atingiu várias casas. Ainda não há um número exato, um número preciso de quantos moradores foram afetados. O Corpo de Bombeiros agora trabalha no rescaldo das chamas no local.
Agora, uma informação que pode afetar o seu bolso. O STF retoma hoje o julgamento que pode alterar a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A ação, em análise pela Corte, questiona o modelo de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é baseado na chamada taxa referencial, mais o acréscimo de 3% ao ano. Uma proposta do Partido Solidariedade de 2014 aponta que o rendimento não pode ser inferior ao da poupança, que tem pouco mais de 8% ao ano. Para explicar de maneira mais resumida, né? Na verdade, 6% ao ano, né? O julgamento vai decidir se o dinheiro guardado na conta do FGTS do trabalhador vai render o mesmo valor da poupança, melhorando um pouco o seu rendimento. Na discussão, os magistrados também devem debater o impacto dessa mudança nas contas públicas, já que a alteração pode custar mais de 660 bilhões de reais aos cofres da União. E olha, o prazo de isenção para a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2023, termina amanhã. Então corre que ainda dá tempo de fazer aí a sua solicitação. Tem direito ao benefício da isenção participantes que estão no último ano do ensino médio de escolas públicas, ou então alunos, né, que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham aí renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que é o equivalente a cerca de R$ 1.980, e também os cidadãos em vulnerabilidade social, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Para fazer a solicitação da isenção da taxa, é bem simples, basta entrar aí na página do participante, informar o CPF, a data de nascimento, um e-mail e um número de telefone válido. Então vai lá e não esquece de se cadastrar. E olha, o Rei Pelé agora é um adjetivo, né? O dicionário Michaelis decidiu incluir o apelido de Edson Arantes do Nascimento como um verbete em sua edição digital. E na próxima tiragem aí das edições impressas, a novidade também deve aparecer. Segundo o dicionário, a definição se encaixa para, abre aspas, que ou quem ou aquele, né, que é fora do mundo, em que a superioridade não pode se igualar a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, fecha aspas. A homenagem foi proposta pela Fundação Pelé, que administra o legado do brasileiro eleito atleta do século em 1981. O resultado é fruto aí de mais de 125 mil assinaturas de apoio que foram colhidas. Agora, uma pessoa qualificada como Pelé demonstra capacidade excepcional a uma tarefa ou área, alguém incomparável no exercício de sua função. Merecido demais, né, Claudete? É isso. A gente volta a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação e as principais notícias do Brasil e do mundo, você já sabe, no Rede TV News, 7h30 da noite. Sim, e quem é o Pelé de alguma área para você, Murilo? Ó, o programa aí hoje tá cheio de Pelé. Pelé do entretenimento com a Claudete Troiano, Pelé da informação aí jornalística esportiva, né? O nosso amigo Fefon, o Pelé da cozinha, tem o chefe aí, tá cheio, tá recheado de Pelé esse programa hoje. Tá certo. E você, né, Pelézinho? Um beijo pra você, mas é bem bacana. Eu gostei, você gostou, Fefon? Gostei muito. Bem merecido. Merecido a homenagem. E todo mundo fala, já falava, Já né? falava. Pô, ele Você é o sabe Pelé que do jornalismo. anos atrás eu fui chamada de Pelé por um diretor. Mas não adiantou nada. Anos depois ele me mandou embora. Mas você Quando eu é a entrei, Pelé era das Pelé. apresentadoras. Depois me despachou. Bom dia, Cláudio. Tudo em ordem, tudo jóia. Realmente não dá para acreditar que alguém fique 3 Meu anos sem ir ao Deus. pediatra, né, Cláudio? Não é? A gente recomenda Não que pode. na primeira semana de vida já busque o pediatra. Então, a primeira visita tem que ser na primeira semana de Exatamente, vida. logo depois da alta. E o que acontece na primeira consulta ao pediatra? O que muita- o pediatra vê no bebê? A gente começa a jornada, né, Cláudio? Tá. A gente vai ver o peso, vai avaliar a amamentação, o crescimento, vai ver todos os antecedentes do parto e aí já programa com a mãe toda essa jornada inicial que a gente vai fazer junto. Tá certo. E as visitas, elas são periódicas, doutor? Eu queria que você falasse um pouco desse movimento no consultório. O bebê tem que ir até que idade todos os meses ao pediatra? Vai depender da Sociedade Americana, a Academia Brasileira, mas em média, Cláudio, mensalmente. Então, Tá. durante o primeiro ano de vida, o bebê tem que ir todos os meses para o pediatra avaliar. Bom, nós vamos às ruas para saber as dúvidas do nosso público e nós temos também já perguntas aqui do público, né? Pelo nosso Instagram. Hoje é um plantão médico com o Dr. Paulo Teles. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso programa nesse zap. Põe o zap da Cláudia aí para mim, por favor.
Isso, nesse nosso WhatsApp, tá? Vamos primeiro com as perguntas do público. Pode rodar. Ah, é? Ah, primeiro as minhas? Então tá bom. Falou para primeiro público que mandou aqui. Bom dia, Cláudio. Sou a Carmen da Vila Madalena, São Paulo. Eu gostaria de saber se posso dar laxante para minha filha. Ela tem 10 anos e tá muito ressecada. Importante a gente falar, né? Óbvio que pode dar o laxante quando tem indicação médica, sempre com a prescrição do pediatra, mas é entender o porquê que ela está obstipada. A principal causa de obstipação é da parte da alimentação, né? Então, primeira coisa, antes de sair dando remédio, regule a alimentação, aumenta a quantidade de fibra, melhora a hidratação, então mais líquido, né, nessa dieta. E aí, se realmente não estiver melhorando, for uma coisa crônica, o laxante tem indicação, sim, pode ajudar bastante. Aqui é do João. Oi, João. Ele é aqui do bairro de Santo Amaro. E hoje tem inauguração aí da farmácia Sidney em Santo Amaro, já. Bom dia, viu, João? Ele disse que o filho tem 9 anos, quebrou o braço e está engessado. Será que pode ter algum problema nesse braço no futuro? A criança fratura muito os ossos, né, Não Cláudia? é? Não para quieto, corre para cima e para baixo, então é muito mais frequente fratura em criança. A preocupação, João, é se essa fratura pegou a cartilagem. A cartilagem é a parte do crescimento do osso. Então, se você tiver uma lesão na cartilagem e não fizer uma imobilização adequada, às vezes até cirurgia, você pode sim causar problemas de deformidade, dificuldade de crescimento desse osso. Então, tem que ir direitinho ao ortopedista para fazer essa avaliação e fazer a imobilização adequada. Agora, tem uma telespectadora nossa, é a Dalva de Jesus. Ela está via Skype, ela quer falar com o doutor. Então, vamos ver aí do que a Dalva está precisando, o que está acontecendo. Olá, Dalva. Bom dia, você fala de onde? Bom dia, eu sou de São Paulo. O que está acontecendo, Dalva? A gente está ao vivo aqui. Dr. Paulo Teles, médico pediatra, está aqui no programa. Só te ouvindo, te vendo também, né? Então pode fazer a sua pergunta. É um prazer estar aqui no seu programa, viu, Claudete? E essa é a minha filha Natália. Ela tem 4 anos. Ela é uma criança muito... Tenho 5! 5, ela fez 5. E a minha preocupação é que ela vem apresentando não é uma alergia, é uma espessura áspera na área do bumbum. E não coça, não arde, nada. É só uma camada da pele que fica uma espessura rústica, sabe? Essa é a minha... Entendi. Ok, É difícil da gente falar sem ver, né, Cláudia? E a gente nem vai querer ver, nem pode ver isso, mas eu acho importante pensar assim, hidratação. O que costuma deixar a pele mais áspera é uma hidratação inadequada. Então, banhos não muito quentes, então às vezes fica sentado na banheira ou fica muito na água, então isso resseca mais a pele. Não usar muito sabonete, então água morna, né, banho rápido, pouco sabonete e hidratar bem essa pele. Não sei se ela ainda está usando fralda à noite ou não, que às vezes isso também, né, deixa... Ela usa? Não, ela não usa mais fralda. Então, acredito só hidratação mesmo. Se não melhorar com a hidratação, vale conversar com o pediatra, porque às vezes faz um eczema, Cláudia, que fica tão ressecada que faz uma inflamação na pele. E fica exatamente como ela descreveu, áspero, grosso, e aí a gente tem que usar muitas vezes um creme de corticoide para melhorar. Isso acontece mais ou menos nessa idade ou pode acontecer até com bebês? Pode acontecer até com o bebê. Isso é muito comum, a gente chama de dermatite atópica, que é a pele mais seca. Então, é nessa área que ela falou, às vezes nas dobras. Então, capricha na hidratação aí que vai melhorar. Um beijo pra você, Dalva. Obrigada, viu? Um beijo pra tua filha, toda bonitinha. Vamos às perguntas, então, que nós fizemos nas ruas. Pode colocar a primeira, por favor. Oi, Claudete. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Suzy e eu tenho um filho de 2 anos e toda vez que eu amamento ele sempre fica sonolento, cansado e eu queria saber a respeito disso. Tá bom. Acho que a gente precisa avaliar o contexto todo também, né, Cláudia? Entender se ele está ficando cansado, ela está falando de ofegante, respiração ofegante. A gente sempre preocupa com a parte respiratória ou até cardiológica. E tem que ver se essa criança está ganhando peso direitinho, se ela está crescendo bem. Então, acho que vale a gente avaliar peso, crescimento e ver se essa criança fica roxinha, fica com o lábio arroxeado, que talvez a gente tenha que preocupar com alguma coisa cardíaca ou até respiratória. Vou fazer uma daqui. Bom dia, Cláudia. Sou a Gabriela, sou de Salto, né? Aqui interior de São Paulo. Meu filho tem 5 anos e anda tendo comportamento agressivo. Mesmo fazendo terapia, deixa eu ver aqui, ler mais, não está resolvendo. O que eu faço?
É muito comum nessa idade, né, Clau? A gente birra. sabe. Exato. A gente vê que às vezes a mãe fica até envergonhada em locais públicos. Não deveria. Acho que tem que entender que isso é muito comum na criança. E as pessoas que estão perto também têm que entender. E às vezes a gente acaba até tendo atitudes que não são adequadas para reprimir a criança no ambiente externo, porque a gente fica com vergonha. E, o que a gente tem que entender? A criança tem o cérebro diferente do adulto ainda, né? Muito mais imaturo. Então, a área que controla as emoções, o lado que controla as emoções é o lado que deixa a criança sem a razão, vamos dizer assim. Então, o lado do cérebro que a criança faz tudo impulsivamente. Então, quando a gente fala da agressividade, entender primeiro o contexto dessa casa. Será que essa criança está vivendo um ambiente agressivo? Será que a gente tem alguma situação diferente dentro dessa casa? Será que alguém está tendo uma atitude inadequada com essa criança? Então, entender como é que ela é em casa, como é que ela é na escola. Puxa, na escola ela é ótima, ela fica super bem, respeita a professora, em casa que ela está agressiva. Talvez a gente tenha que tentar entender isso. E óbvio que se for uma coisa que está na escola, em casa, está atrapalhando o dia a dia dessa criança, vale acompanhar com a terapia para a gente entender se existe algum outro transtorno que precisa ser tratado de forma adequada. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Vamos colocar mais uma vez o zap da Clau aí na tela. Bom dia, Clau. Bom dia, bem. Eu sou a Silvia aqui de Pirituba, São Paulo. Qual a melhor forma de fazer a criança parar de roer unha? Ela não colocou a idade do filho ou da filha, não falou. Será que é ansiedade? Pergunta. É muito comum, né, Clau? A criança, às vezes, eu acho que tem que avaliar a parte emocional da criança. Então, você falou muito bem, a ansiedade é muito comum, o estresse é muito comum, às vezes a criança está com o tédio ou até fome pode justificar esse comportamento. Não adianta só a gente fazer essa criança parar de roer a unha, a gente precisa entender o porquê que ela está roendo a unha. Então, existem, óbvio, métodos que a gente pode usar, com esmalte, com gosto inadequado, que a criança coloca na boca e não quer colocar, mas vamos entender um pouco o lado emocional dessa criança para a gente conseguir fazer ela nunca mais. Às vezes a gente fala, colocar uma pulseirinha para ela mexer, algum objeto que ela possa substituir isso, pode ajudar. Mas entender mais o contexto emocional e cuidar dessa parte para que daí sim ela pare de roer a unha. Coloca mais uma pergunta de vídeo aqui para mim, que eu vou deixar para o doutor responder daqui a pouquinho. Pois não? Olá. Bom dia, Claudete. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho um bebê de 7 meses e eu posso usar algum procedimento no cabelo, botox, progressiva, se altera a minha amamentação, se prejudica, algo assim. Acho justo, né, Cláudia? Acho que é importante que ela se sinta bem, que ela esteja com a autoestima bacana. Tem muito pouco estudo, Cláudia. Quando a gente fala de produtos do cabelo, formol não é ideal que ela use enquanto está amamentando. Amônia, ureia também não deve se usar enquanto está amamentando. E o Botox, Cláudia, o Botox ele tem uma ação local. Então, não tem muito estudo Mas eu acho que o que ela falou é Botox no cabelo também, que também tem. Então, se você fizer numa área... O Botox ele tem uma ação nem só local. Nem o do rosto, nem o do cabelo, Na verdade, tem um tratamento chamado Botox para o cabelo. Exato, mas como é um tratamento local, Cláudia, dificilmente isso vai circular, vai chegar até o sangue e depois chegar até o leite. Então, em princípio, o Botox não tem preocupação tanto maior. No rosto como se for o Botox de cabelo? Sempre precisa ver direitinho, conversar, ver o produto, tem sempre na Agora, bula. uma coisa que mulher que está amamentando também não pode tomar remédio, você fala com o médico, Sem né? dúvida, Cláudia, porque pode passar medicação para a criança e pode ter efeito colateral no bebê. Vamos a mais uma pergunta. O povo quer saber e aqui a gente responde. Oi, Claudete, tudo bem? Bom dia. Deixa eu te perguntar, eu tenho minha filha chamada Júlia, ela tem 4 anos, ela tá sempre gripada, estando frio ou calor, eu não sei por quê. Oi, Sara, é difícil essa época do ano, né, Cláudia? Aqui como eu falei, quando a gente abriu o programa, tá todo mundo doente. E a mãe fica sem saber se é gripe, se é resfriado, se é bronquiolite, se é bronquite. Tem que ficar atento aos sinais de alerta que a gente fala. Então, febre por mais de 72 horas, respiração ofegante, falta de ar, não está conseguindo nem se hidratar, nem tomar leite, busque o pediatra. A diferença principal é que a rinite não é sazonal, né, Cláudia? Você não tem quando começa o inverno, quando a criança está indo à escola, é uma coisa mais constante. Então, tem a ver com a poeira, tem a ver com alergia. E a doença viral sempre tem um começo e um final. Então, ela começa um quadro mais agudo, piora. No geral, são 4 ou 5 dias de secreção clarinha, depois fica uma secreção mais esverdeada, uns 5 dias, e aí a tosse fica bem intensa, e depois mais uns 4 ou 5 dias para melhorar. Então, acho que isso que diferencia um quadro alérgico de um quadro gripal. Mas todas têm que ser tratadas, né? Até uma gripe que é para você, às vezes você não vai no médico quando está gripado, no caso do bebê precisa. Dependendo da idade, com certeza, Cláudia. Principalmente os menores de 2 anos, a gente precisa ter mais atenção, porque o risco de bronquiolite, o risco de internação é muito maior.
E é verdade que está dando muita bronquiolite? Muito. Essa época do ano, o vírus sincicial respiratório, que é esse nome estranho, é o vírus que causa bronquiolite, que é uma inflamação dos bronquíolos, que é a área final do pulmão. E aí a criança tem dificuldade em respirar, porque não troca tão bem o oxigênio, aumenta a quantidade de secreção. Então a criança fica com desconforto respiratório importante. Pode precisar de internação, de oxigênio, de medicação para ajudar o pulmãozinho a abrir, fisioterapia. Então as mães têm que estar muito alerta, porque essa ano está difícil. Ok. Participação aí no nosso programa do pediatra Paulo Teles. Obrigada, Eu que doutor. agradeço, Tá aí, né, o Instagram do doutor Paulo Teles para outras informações. E lá também tem artigos interessantes para você ver. Obrigadão. Obrigado. Pode ficar sentado porque ele é muito alto. Aí eu tenho que ficar assim. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada. E agora nós vamos lá para a culinária. Filé au poivre, um prato de origem francesa delicioso, feito com filé mignon, que hoje o Le Polac faz aqui no nosso programa. E tá com uma cara, ai, tá tão gostoso, Tá né? tão gostoso. Tá tão gostoso. E não é tão difícil fazer, é? Muito fácil. Vamos fazer? Há poucos ingredientes, é bem Tá. tranquilo de fazer. Aqui a gente tem a pimenta verde, que Onde é aquela que eu compro pimenta... essa pimenta verde? Ah, supermercado, algum empório assim diferente. Não pode ser com aquela pimenta preta que a gente usa normalmente para moeta, porque não dá, Tá. porque ela é muito dura. Tá. Então essa aqui é diferente, ela é Ela é verde, mais ela é macia. macia e tudo mais. Ah, ela vem com... Ela já vem aguinha. como se Tá. tivesse tirado do caixinho Tá. lá. Então eu gosto de fazer como? Eu gosto de colocar uma parte dela na tábua para Uhum. fazer o quê? Para picar. Porque quando você vai comer, ficar muito em cima, ficar comendo muito, os pedaços muito grandes, não fica legal também. Então a gente dá uma apertadinha nela. Algumas vão fugindo. Aí dá uma quebrada, Quebra né? um pouquinho dela e a gente passa com a faca um pouco só para Isso quebrar. aumenta a picância dela, não? Não, não aumenta. Ela não é tão apimentada daquele jeito que você vai falar, nossa, Tá. é muito apimentada. Não, ela é bem... Não dá pra comer? Ela é bem saborosa. Tá. Então a gente pica só um pouquinho pra gente deixar aqui, pra gente misturar com a carne. A outra parte a gente guarda ela inteira. Nossa frigideira bem quente. Um pouquinho de azeite. E aqui a gente tem o filé mignon. Então o filé mignon já limpo, aqui a gente já tem medalhão mais ou menos. A gente coloca para grelhar. Ele tá tão linda essa carne. A gente não coloca tantos na frigideira para não abaixar a temperatura dela, para não cozinhar, ter todo aquele, tá. para não soltar aquela água. Quando eu coloco tudo junto, é por isso que solta aquela Exato, porque a temperatura baixa e aí até voltar demora. A gente põe um pouquinho de sal. Pimenta, a gente não vai pôr a pimenta do reino, porque a gente já tem a nossa pimenta verde. Tá. E o filé, principalmente filé mignon, qualquer carne, eu vejo, você nunca tempera antes, né? Não, eu não gosto de temperar antes para ela não soltar aquele suco dela. Tá. Ela desidrata se a gente colocar É o sal outra que antes. solta água também, Exato. aquela espuminha, né? Exato. Então a gente coloca ela aqui para grelhar. Então, enquanto grelha, eu já volto. Tá bom, Pode ser? combinado. Aliás, eu nem vou sair daqui, eu vou ficar aqui perto Tá bom. dele mesmo. Será que eu posso? Posso, né? Ficar aqui na cozinha mesmo. Porque eu vou falar do novo Rede TV Plus. Ele chegou para facilitar a sua vida. Você quer concorrer a prêmios diários, inclusive 300 mil reais? Mas que pergunta, hein? Lógico que sim. Claro que sim. Então dá uma olhadinha no recado. Prepare-se para ganhar todos os dias. Com o novo Rede TV Plus, é Pixel Levou. Por apenas R$5, você adquire um número da sorte e concorre a centenas de prêmios. E não para por aí. Você também garante sua participação no prêmio final de R$300 mil. Acesse o QR Code e em poucos segundos você coloca os seus dados, confirma o pagamento Pix e já concorre a essa bolada. Novo Rede TV Plus. Pixel Levou. Você viu só? Pixel levou. Muito mais fácil, muito mais rápido de ganhar. Em 3 cliques, você já concorre a muitos prêmios. Capture o QR Code que está aqui na tela ou acesse redetvplus.com.br e tenha a sua primeira chance de ganhar prêmios. Ó, quem adquirir a assinatura agora com o Pix pode levar até R$300 assim, ó, bem rápido, na hora. Você está duvidando? Assina lá e vai ver. Testa a sua sorte. Rede TV Plus. Pixel ganhou. Agora... Já deu uma boa dourada. Tá bem douradinha. Então. Me conta como estão teus restaurantes primeiro. Então bem, tem o Santi, também em Alphaville, tem o La Cucina Piemontese.
Tá bem bacana. O Santi a gente inaugurou faz pouco tempo, tá rodando bem legal, Que tá bom, bacana. parabéns. E o Piemontese vai fazer 10 anos no final do ano. Nossa, então, 10 anos já. 10 anos. Então esse já é o filho mais velho. Esse já é o filho velho. Não dá já. muito trabalho, né? Dá mais trabalho Dá mais ainda. trabalho Nossa ainda Senhora. do que o caçula. Olha como o filé tá douradinho e mantém aí, né? A maciez por dentro. Exato. Isso é importante. Isso se faz com frigideira quente, o chefe falou. Bem quente. Próximo passo, a gente já coloca a pimenta. Eu gosto com bastante pimenta. Porque ela já começa a pegar o sabor, já começa a dar um sabor na carne. E é uma receita prática. O que a gente vai agora? E chique. Chique, muito. Eu gosto. Eu também. O que a gente faz? Coloca um pouco de molho inglês, que eu sei que você adora. Adoro. Eu coloco molho inglês em quase tudo que eu faço. Exato. Eita, tá fervendo. Ai, que cheiro gostoso. Agora a gente vai colocar conhaque. Tá. Nossa, o molho inglês soltou, né? Ela solta tudo do fundo. Olha toda lá. essa parte que gostoso. grudou no fundo. Aham. Ela solta. O álcool solta também, o molho inglês também solta. Então, E isso é sabor pra carne. exatamente. O que eu coloco agora? Um pouquinho de vinho branco. Um vinho branco seco. E a gente deixa voltar a ferver. O que acontece? A gente coloca a melhor parte que agora que vai dar aquela cremosidade e tudo mais. Vai ser o creme de leite fresco. Tá. E é melhor o fresco, não é? O fresco, porque ele, elevando a temperatura, ele não talha. Quando é aquele de caixinha, que acontece? Quando você põe muita temperatura, ele começa a talhar, começa a separar. Se talha aí... Não, aí não tem dá. volta. Se já tá com Exatamente. a batata ou o que você esteja fazendo ou a carne, aí não tem jeito. Ela não tem o que Se for fazer. molho branco, você tenta bater, mas também não dá muito certo. Agora ela vai... O que acontece? A gente deixou ela mais ou menos ponto menos. Tá. Como a gente vai colocar o molho, ele vai começar a ferver para engrossar, ela vai cozinhando por dentro, ela vai chegar no ponto que a gente quer. Então sempre um ponto... eu gosto de ponto menos. Então quando tá mal passada, já faz. Eu gosto de bem passada. Quando tá ponto mais, já faz, para não passar. Porque você deixa até engrossar, ele chega no ponto que você quer, um ponto acima. Ok, já faz antes, porque Exato. esse molhinho tem que engrossar. Tem que engrossar. Bocadinho, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Enquanto o molho dá essa engrossadinha, que vocês estão vendo aqui, né? Que aí ele vai ficar com uma corzinha como esse, Exato. que já tá na mesa prontinho. E eu volto, que ainda tem uma história de vida legal para contar também, mas eu volto para você ver o resultado do prato, já já. Se já tava bom, agora, ó, almoço prontinho. Mas você vai falar, né? Mas, o filé tá caro. Mas às vezes você compra uma carne mais barata, mas vem tão cheia de gordura, de pelanca. Você acaba vai tirando e vai perdendo a carne. Sai mais caro. Porque aqui você viu como ela tava linda, você não perde absolutamente nada. E é Eu uma posso carne... dividir, né? E dá. Aqui, ó, Cláudia, já tá o molho. Dá pra ver que ele engrossou bastante. Sim. A gente já tá com o molho bem legal. Essa corzinha que eu quero. Exatamente. O que a gente vai fazer? Normalmente a gente serve em filézão, filé bonitinho, medalhão. Mas a gente pode pegar a carne também e fatiar. E até legal pra gente ver por dentro o que ele explicou a respeito do ponto da carne pra vocês, né? Então, o ponto fica, ó. Ele fica rosinha. Tá. Então a gente sempre Fica bem coloca um legal. ponto abaixo. E pode ser servido assim também, né? Exato. Aliás, o poavre seu, você faz do jeito que quiser. Exatamente. Não é verdade? Esse é o jeitinho certinho. Aqui, ó. Aham. E quem gosta mais passado, vai deixar A gente um pode agora bocadinho pôr mais lá. aqui na Quando travessa. você coloca, chefe, me fala do seu Instagram. Meu Instagram é Lepolac, o Polac é com CK no final. E tem tudo lá. Tem receitas, tem tudo, tem todos os restaurantes, tem. É? A gente vai falar sobre várias coisas, vários pratos diferentes. A gente também está em temporada de trufa lá no restaurante no Piemontese, trufa fresca. Isso é legal. Olha esse molho grosso, bonito, olha como fica, bacana. Esse é o filé à poivre, esse prato francês tão gostoso, tão fácil de fazer, vale a pena experimentar. Você serve normalmente com o quê? Eu gosto muito com purê de batata. É? Como a gente tá Tanto ali. é que na mesa tem aqui, ó, o prato e um purê de batata. Mas se você preferir, pode ser um arrozinho branco, batata tá feito, um frita bom também tá vinho, ótimo. né? Ah, com certeza, com um bom vinho. Um beijo, Beijo, Leandro. Cláudia, obrigado. Tchau, querida, até amanhã. Até. E agora, você que acompanha o nosso programa vai conhecer uma história de superação. A vida é feita de altos e baixos. E eu acho que isso dá sentido à vida, né? Porque imagine, a vida é sempre igual, tudo igual. Às vezes a gente passa por problemas sérios, ou na infância, na adolescência, em qualquer fase da vida. Tem que ter fé para superá-los, não é verdade? Tem que acreditar
que você vai conseguir, de alguma maneira, superar aquele problema. Pobre daquele que não tem fé, pobre daquele que não acredita. Uma infância difícil, principalmente quando vivida em situação de extrema pobreza, pode sim trazer marcas muito profundas para a vida adulta, mas você tem que acreditar que existe um futuro melhor lá na frente. Ela acreditou, ela tem fé, é uma mulher de fé. É a Débora Cristina Cardoso Farias, que passou por muitas dificuldades, mas que hoje encontrou a paz, encontrou a felicidade e adivinha onde? Na religião, gente. Olha, a religião te fortalece sempre. Deus é mais. É isso que a gente toda semana fala aqui no programa. Fé, acredite, Deus é mais. A vida não é só feita de felicidade. Você tem que acreditar. Senão, quem não acredita desiste, não é, Débora? Com certeza. E a gente não veio nessa vida com esse presente tão lindo de Deus, que é a nossa vida, para desistir. Me conta um pouco de você. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu vim de uma vida muito sofrida, Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou do interior de Minas Gerais. Ah, você é mineira? Sim. E, assim, vim de uma família muito sofrida, muita miséria, né? Minha mãe era mãe solteira, né? Minha mãe solteira. E, diante de tudo isso, fui passando por vários problemas, né? Sofri várias tentativas de abusos na infância. E ali foi me acarretando muita amargura, muito ódio. Você vivia como? Em casa com quem? Eu vivia com minha mãe e 6 irmãos, né? Tá. Mas a maior parte da minha vida eu já comecei a trabalhar logo muito cedo por conta da situação financeira, que idade você né? tinha, você lembra? Eu lembro que por volta de 9 anos eu já... Você já estava trabalhando? Já ajudava em casa de família e tal. E assim, diante de tamanha pobreza, né? Tá. E ali fui passando por vários problemas, até mesmo em trabalhos, né? Em casas que eu trabalhei, sofri tentativas de abusos. E ali fui crescendo uma pessoa muito amarga, muito sofrida, né? E na adolescência, revoltada, de certo? Revoltada, né? Aquilo foi só acrescentando e foi daí onde eu conheci as baladas, as festas, comecei a beber, fumar, viver uma vida totalmente, né? Desregrada, né? E aí a gente vai só cada vez mais se afundando, né? Porque a força para ser do mal, gente, é enorme. É maior do que a força para ser do bem. Começa a sair, beber, embalada, tal, você só encontra tranqueira, praticamente. Exato, mais amizades, né? E daí foi indo, fui só me afundando. Aos 15 anos eu engravidei, né? E aí foi onde eu encontrei, para mim, foi o fundo do poço, assim, E você teve né? esse filho? Tive. Hoje já está com 23 anos. Caramba, é por isso que você é novinha assim, tem um filho grande. Bom, quando foi que aconteceu a virada na sua vida? Então, e aí, diante de tudo isso, tentei várias tentativas de suicídio, né? Oh, meu Deus. E um belo dia, assistindo um programa de TV, né? Do Templo de Salomão, foi onde eu recebi o convite, né? E comecei a participar das palestras, onde ali eu... O convite, quer dizer, o convite veio da própria TV. Isso, Você estava vendo TV. E lá eles falam, Exato, né? Os fez o pastores convite. falam que você pode ir, pode conhecer. Você não tinha religião, não? Você não era uma pessoa ligada a isso? Não, eu até tinha, né? Minha avó era muito católica, né? Os familiares. Mas, assim, eu não... Você não era praticante de nada? Eu não era praticante de nada e eu... Era uma pessoa vazia. Quem não tem religião é vazia por dentro. Exato. E então, assim, eu fui encontrar de outras formas, né? Tá. Essa forma de me preencher, né? Fui encontrar em outros caminhos errados, né? E aí, através do convite... E o que você encontrou? Ai, como é bonito, né? O Templo de Salomão. É muito lindo. Eu sou suspeita de falar. Muito lindo. É aqui em São Paulo. Gente, onde São fica, Paulo. Débora? É na Avenida Celso Garcia. É enorme, né? No Brás. Nossa, muito grande lá. Às vezes você fala, ai meu Deus, será que para mim, olha que grande? Exato. Templo é sempre pra gente, né? Pra quem tem fé. Exato. E lá você encontrou e preencheu esse vazio, na verdade. Eu comecei... Como é a tua vida hoje, então? Comecei a participar das palestras, ali Deus foi havendo uma transformação dentro de mim, né? O meu interior, primeiramente, foi curado, né? Fui entendendo, né, que existia um outro caminho que eu poderia mudar minha vida, né? Ter uma outra situação, uma outra vida. E hoje você tem? Hoje, graças a Deus, casada, uma família feliz, já tenho outro filho, né? Tá. Eu já tenho 2 meninos. E assim, graças a Deus, vivo em paz, feliz. E o teu marido?
Também. Você encontrou lá? Na igreja. Eu tô vendo que essa igreja é boa também para encontrar marido. Porque eu já ouvi alguns depoimentos. E uma pessoa do bem, né? Na balada você encontra o baladeiro, nada contra, mas encontra. Exato. Quem tá na igreja, você encontra alguém que reza. Exato. E é uma pessoa que cuida de mim, da minha família, Débora, dos meus fico filhos. feliz. Graças a Deus. Grande beijo para você. Muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua história de dor, de fé e de felicidade. Grande Amém. beijo. E um beijo para vocês também que acompanharam o nosso programa hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Pode ficar, Débora.